São muitos os tipos de esboço utilizados para a representação da figura humana, para a construção de figuras humanas. Quer aprender sobre os três mais populares, talvez os três principais tipos de esboço empregados para o desenho de personagens? Então assista esse vídeo até o fim, tá bom? O primeiro desses esboços, o primeiro dessas técnicas, dessas formas de esboço, é a técnica do desenho gestual. A técnica do desenho gestual, ela visa a captação do movimento. Consiste numa silhueta simplificada, com linhas leves, linhas soltas, linhas contínuas, tá certo? Um aglomerado dessas linhas aglomeradas, tá certo? Traçadas com uma certa continuidade, tá bom? São traçados longos, tudo bem? Traçados com muita leveza, buscam representar a silhueta do personagem, tá certo? Primando pela representação, pela captação do movimento. Seja esse movimento percebido naquilo que observamos, numa referência observável, seja esse movimento expresso por uma ideia que temos em mente. Ou seja, é uma técnica de esboço que, como todas as outras, pode ser empregada tanto para o desenho de imaginação como para o desenho de observação. Eu fiz esse desenho aqui à caneta para que vocês pudessem observar mais nitidamente a que me refiro. Porém, claro, todas essas técnicas serão desenvolvidas a lápis, tá bom? O normal é que elas sejam desenvolvidas a lápis. Então, como é que funciona aqui o desenho gestual? Vamos ver aqui. Com várias linhas, como eu disse, várias linhas contínuas, tá certo? Com um traçado muito leve, muitas vezes não encostamos nem a mão, sequer o cotovelo no papel, tá certo? Ou seja, com um traçado bem solto, bem leve, linhas contínuas, linhas abertas, tá bom? Linhas longas, tá certo? Nós tentamos captar a silhueta do personagem. Conseguem ver como é que funciona? Percebam que existe uma aglutinação de linhas, uma aglomeração de linhas. Essa aglomeração de linhas, tá certo? Ela não visa precisar proporção, volume, tá certo? Não. Ela nos dá opções de definição posterior. Ou seja, eu tenho várias linhas aqui e na hora de definir a largura da coxa, eu posso optar por qualquer uma delas. Por que tantas opções? Porque aqui o foco não é a proporção, não são as medidas exatas do corpo. O foco nesse momento é tão somente a expressão do movimento. Essa forma de esboço é muito rápida. Costuma ser a primeira técnica de esboço utilizada por muitos desenhistas. Tá certo? Não raro, essa técnica é combinada às demais. Porque, por exemplo, percebam, o uso aqui do desenho de eixos, tá certo? O esboço baseado em eixos, o desenho de eixos, tá certo? A segunda técnica de esboço sobre a qual estamos falando hoje, ele visa a representação do escorço, tá bom? Percebem esses braços inclinados aqui, rotacionados, tá certo? Essas inclinações, essas angulações, são melhor representadas de forma mais simples, né? São melhor representadas através de eixos. Então, utilizar o bonequinho de palitinho, o famoso Zé do Palito, tá certo? É uma ótima maneira de averiguar o escorço, de verificar, tá certo? A qualidade do escorço, se o escorço é crível ou não. Ele é excelente para isso, excelente. Excelente também para verificar a relação de inclinação dos eixos, tá certo? E o esboço de manequins, sobre o qual eu tenho falado continuamente aqui para vocês no canal, é o melhor para verificar proporções e volumes. Então, uma vez que nós utilizamos o desenho gestual, tá certo? Para representar movimento, para expressar movimento, tá bom? Utilizamos o desenho de eixos para averiguar o escorço, as representações de perspectiva, de profundidade do corpo, tá certo? E utilizamos também o desenho de manequins para verificar proporções e volumes. No momento que nós conciliamos essas três diferentes técnicas de esboço, nós estamos potencializando em muito o nosso desenho da figura humana. Não tenho dúvidas quanto a isso, tudo bem? Não importa, ó, o seu objetivo no fim das contas é desenhar, sei lá, o Homem-Aranha, ou quem quer que seja, tá bom? Quando você se vale desses manequins aqui, quando você utiliza essas técnicas de esboço, você pode desenhar melhor o Goku, tá bom? Quem quer que seja, tá bom? Uma personagem feminina qualquer, tudo bem? Senhores, é de extrema importância que vocês compreendam essas técnicas de esboço, tá?
para poder utilizar da melhor maneira possível o conhecimento que eu disponibilizo aqui no canal. Se você segue nosso trabalho aqui no canal, tá certo? Se você tem interesse em aprender a desenhar, sinta-se à vontade sinta-se convidado a inscrever-se no canal, tá bom? A compartilhar esse conteúdo com um colega seu que queira aprender a desenhar. Bem, se você acompanha nosso trabalho, você precisa estar familiarizado a essas 3 técnicas aqui, tá bom? Para decodificar, para extrair, tá certo? O maior conhecimento possível, né? O máximo possível de informação disponibilizada aqui pelo canal, tá bom? Eu vou estar sempre tocando nessas técnicas, falando sobre as qualidades dessas técnicas, falando sobre a construção de um manequim, falando sobre o uso do desenho de eixos, tá bom? Desenho baseado em eixos. Mas é importante que vocês estejam a par dessas técnicas nominalmente desde já, certo? Como é que funciona? Utilizada qualquer uma dessas técnicas, tá bom? Verificado qual a posição de cada parte do corpo, nós começamos a acrescentar detalhes, tá certo? Detalhes anatômicos, a princípio, tá certo? Seguidos de detalhes de traje, né? Do drapeado das roupas, tá bom? Seguindo sempre a orientação sugerida pelos eixos, sugerida pelas formas geométricas simples que compõem os manequins, tá certo? Tudo isso, gente, requer um bom esboço, tá certo? Você não vai conseguir obter bons resultados, tá certo? Se você não tiver um bom esboço. Vejam. Vocês conseguem perceber a relação da disposição do músculo com o eixo? Vocês conseguem perceber, tá certo? Como o bíceps, o tríceps, o deltoide obedecem ao eixo, obedecem a essa articulação aqui, essa bolinha, tá certo? Entre os eixos que representam a articulação, certo? Vocês conseguem perceber isso? Pessoal, isso aqui é essencial. Vejam, por exemplo, o manequim aqui. O manequim, ó. O grande peitoral, a base do grande peitoral, essa base triangular aqui do grande peitoral, vai se conformar o manequim, vai sobrepor o manequim, tá certo? Vai revestir o manequim. Então, um manequim bem estruturado, somado ao conhecimento de ossos e músculos, é mais de meio caminho andado para a obtenção de uma anatomia crível, de uma anatomia funcional, de uma anatomia aceitável, tá bom? De uma representação anatômica aceitável. Tudo bem? Vocês conseguem compreender isso? Vocês precisam de um bom esboço. Olha só, no tocante ao desenho de cabeças, eu utilizo muito a técnica do círculo e da cruz, tá certo? E no tocante ao desenho de corpos humanos, tá bom? Desenho do corpo inteiro, eu estou sempre utilizando, pessoal, certo? Eu estou sempre conciliando essas técnicas. O desenho gestual, o manequim e o esboço de eixos, tá certo? Então, se você quer acompanhar nosso trabalho, assimile isso, aprenda essas técnicas. Reitero que eu vou estar sempre recuperando as principais características delas, porém tenham gravado na cachola de vocês desde já, que eu vou estar sempre me baseando nisso aqui para potencializar o trabalho de vocês, tá certo? Referente ao desenho de figuras humanas, tá bom? Eu vou estar sempre empregando essas fórmulas para ajudá-lo a alcançar um novo patamar como desenhista. Você acredita na sua evolução? Você acredita que o conhecimento técnico vai te tornar um desenhista melhor? Então curte o vídeo, comenta aí o que você acha do conteúdo, tá certo? Sobretudo acompanhe o nosso trabalho. Acompanhe o nosso trabalho, pratique as atividades realizadas aqui. E se você realizar as atividades praticadas aqui, você vai sim tornar-se um desenhista melhor. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te vejo, né? Te aguardo aqui em um de nossos próximos vídeos. Até lá!